Olá, tudo bem? Eu sou o Major Tomás, capelão da Polícia Militar. Eu tenho comigo aqui na Bíblia o Salmo 42 e o tema desta breve reflexão é sobre tempos angustiantes. O que nós podemos trazer à nossa vida relativamente a esta realidade, que acredito que é comum, faz parte da vida. O que podemos trazer à nossa mente, ao nosso coração, acerca deste tema, tempos angustiantes? O Salmo 42 expressa a realidade de alguém que está em sofrimento, alguém que lamenta por aquilo que tem sentido, vivenciado, sofrido. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? A ideia é que o salmista está distante de um lugar que lhe era muito caro. Aqui um contexto de separação do seu ambiente religioso familiar. Ele diz no verso 4: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E ele, como já lemos, ele se pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? Porque na experiência do salmista, que está no Antigo Testamento, ele refere-se ao lugar de encontro com Deus. Ele pode estar falando aqui, muito provavelmente, sobre o próprio Templo de Jerusalém. No Novo Testamento, essa perspectiva muda, porque no Novo Testamento, nós lemos lá em João capítulo 4, que nós não adoramos a Deus em um lugar fixo e específico, mas em espírito e em verdade. Porém, na experiência do salmista, havia esta saudade, este distanciamento que lhe trazia angústia. Há algumas realidades que eu quero destacar, e a gente, conforme eu for falando, nós vamos lendo outros versos aqui do Salmo 42. A primeira percepção que quero trazer e repartir com você é que tempos angustiantes estão relacionados a presenças hostis ao nosso redor. Quando olhamos ao nosso lado, quando pensamos nas pessoas com as quais nos encontramos, quando pensamos nas vozes que ouvimos e estas vozes são hostis, essas pessoas não possibilitam acolhimento, isto nos angustia. Veja como ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Percebe que esta fala que chega a ele é hostil? Ele está triste, ele está abatido, ele está deprimido, ele chora, ele derrama lágrimas. E o que é que chega das pessoas? Cobrança, acusação, hostilidade. O teu Deus, onde está? Esse é um fator de angústia, esse é um fator de dor e sofrimento. Por isso é tão importante nós estarmos rodeados de pessoas que podem nos fazer bem,
Por isso é importante nós cuidarmos das nossas relações. Porque se o que temos das pessoas que estão ao nosso lado, próximas a nós, com quem nos encontramos no trabalho, nos círculos sociais, às vezes até mesmo dentro de casa, se destas pessoas nos vem hostilidade, isso aumenta a nossa dor. Essa é a primeira percepção. Em tempos angustiantes, é fundamental nós termos contatos humanos frutíferos, amistosos. Por isso eu lhe sugiro, cuide das suas relações, valorize suas amizades, sua família em primeiro lugar, suas amizades, o lugar de uma boa conversa, o lugar de um encontro sincero, porque essa postura acusatória nos faz sofrer. Em tempos angustiantes, há uma segunda percepção que eu quero repartir com você, que é sobre a importância de nós falarmos com nós mesmos. É o que ele faz aqui no verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que está acontecendo? Por quê? Por que esse abatimento? Por que essa perturbação? É alguém numa tentativa de entender melhor o que se passa para fazer uma elaboração da situação. Percebe isto? E ele fala a ele mesmo. Estou aqui no verso 5 do Salmo 42. Espera em Deus. Ele fala a ele mesmo. Espera em Deus. Pois ainda louvarei a ele meu auxílio, Deus meu. Ele se distancia dele mesmo. E questiona sua própria realidade, seu próprio momento, seu próprio sentimento. O que está acontecendo? Por que isto? Por que estás abatida, ó minha alma? Eu deixo isto como sugestão. Afinal de contas, você sabe disto, nós estamos o tempo todo conectados, o tempo todo estimulados por meios eletrônicos, o celular. Você está me acompanhando, você está no celular, muito provavelmente, ou no computador. E o tempo todo você está sendo estimulado por notícias, por redes sociais, percebe? E aí você não para um momento para olhar para si mesmo, para se perceber melhor, para, em paz, conseguir dar nome ao que se passa dentro de você. Em tempos angustiantes, é importante fazermos isso, este exercício de falarmos com nós mesmos. Mas, em terceiro lugar, eu quero trazer uma outra sugestão também. Em tempos angustiantes, nós precisamos falar para além de nós. Não só falarmos com nós mesmos, mas falarmos para além de nós. Eu diria, falarmos também com Deus. E ele diz aqui no verso 9, digo a Deus, minha rocha. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Nesta fala a Deus, ele revela duas coisas.
A primeira, confiança. Como é que ele se refere a Deus? Minha rocha. Interessante isso, não é? Ele está sofrendo, ele está abatido, ele se alimenta de lágrimas, mas quando fala com Deus, ele diz, minha rocha. A segunda realidade que ele mostra quando fala a Deus é a sinceridade. O salmista não escolhe palavras. Ele diz o que quer dizer. Por que te esqueceste de mim? Ele diz a rocha, a fortaleza da sua vida. O Senhor se esqueceu de mim. Eu ando lamentando sob a opressão daqueles que me acusam, daqueles que querem meu mal, daqueles que me insultam dizendo e dizendo, verso 10, o teu Deus, onde está? Importante esta fala, importante essa expressão, importante esta confiança, porque muitas vezes nós somos moldados numa experiência religiosa que cerca-se de regramentos e cuidados e torna a nossa relação de fé com Deus algo mecânico, padronizado, temerário às vezes, onde há medo, onde há um desejo de agradar, que leva à falta de sinceridade. Bem, tempos angustiantes. Por que eu estou falando sobre tempos angustiantes? Porque nós temos sido bombardeados por notícias que nos trazem esta realidade. Temos esta situação deplorável na Palestina, nós temos, no nosso estado aqui particularmente, novos episódios de chuva. Enquanto gravo este episódio, chove bastante agora, já com novas enchentes. Porque também é uma possibilidade da nossa vida e eu quero falar a você que talvez esteja se sentindo angustiado. Primeiro, leve como sugestão, tá bem? Primeiro, se preocupe com a qualidade das suas relações. Elas são muito importantes, porque as relações precisam nos curar e não nos ferir. Segundo, fale com você mesmo, dê nome à sua dor. Dê nome ao seu momento. Dê nome à sua experiência. Se conheça melhor. Encontre-se com você mesmo. Terceiro, não fique só em você. Fale com outros. Fale com outras pessoas. Pessoas de confiança. Mas fale com Deus. Confie em Deus. Abra seu coração a Deus com confiança e com sinceridade. Essa é a experiência do salmista e pode ser a nossa. Em tempos angustiantes, recorremos a Deus, confiamos em seu cuidado, confiamos em sua presença e estamos abertos a buscarmos tudo aquilo que Deus mesmo coloca na nossa vida. Profissionais, amigos, às vezes tratamento especializado, não é? Como falei, profissional propriamente, para nós vivermos melhor. Buscarmos viver melhor e lutarmos contra aquilo que tira nosso vigor e nossa alegria. Este é o meu desejo, a minha oração. Deus te abençoe.